Depois disso, então, vocês vão ser transferidos, portanto, para Moçambique. Sim. Como é que vocês seguem para Moçambique? A primeira ideia que apareceu, evidentemente, foi o projeto. E aí veio-nos a ideia, por que não aproveitarmos esse trabalho e apresentarmos no final do trabalho um documentário, para fazermos alguma divulgação. Portanto, daí surge inicialmente a ideia do documentário, não é? Sem ainda termos a noção de como é que seria o documentário, simplesmente fazemos o documentário com base no trabalho recolhido. Tanto eu como o Jorge achávamos que era importante, antes de começarmos a produção do documentário, passar bem uma noção do que é que implicaria fazer este documentário. Porque dentro do projeto Trilhos nós estávamos fechados há 4 anos simplesmente a recolher testemunhos e a arquivá-los. E existiam algumas pessoas dentro do projeto Trilhos que também nunca tinham participado na produção de um filme. Então foi daí que nasceu essa semana onde nós estivemos a ver vários documentários, estivemos a debater sobre os diversos formatos que existem dentro do mundo de documentários. Isso também foi interessante, que no final disso nós apresentamos a primeira previsão, se podemos assim chamar, do que é que nos esperaria, de quais seriam as próximas etapas. E foi bastante engraçado até a recepção, que é, uau, será que vamos conseguir? Houve muita discussão, muitas propostas, e o que eu retenho como mais importante é que se tenha chegado à conclusão de como era importante mostrar que isto não é a história de um momento, mas que tinha sido uma luta de várias gerações. Por acaso fomos um bocado ambiciosos, né? Porque dentro da luta de libertação existem vários temas, mas nós achamos que era importante ser um documentário mais abrangente, mais geral, que fosse um início de conversa. Ou seja, não íamos aprofundar um tema específico, mas íamos falar em geral sobre a luta de libertação nacional, que revelasse que essa luta não foi uma luta só por uma geração, mas várias gerações estiveram na luta, e que esta era a memória deles. Quando você chega na guerrilha, quando você entra na base, era difícil perguntar a você natural de onde. Primeiro que a gente não sabia o nome do registro. Eu, quando cheguei lá, deixei de ser José Domingos para chamar-me Ouro da Angola. Não queríamos fazer uma série, mas sim um filme de 2 horas, e sabendo que tínhamos 1000 horas de entrevista a 700 pessoas, a primeira coisa que se percebe é que a maior parte das coisas vão ficar de fora. Quando tomas consciência disso, é um momento difícil, porque tu não vais conseguir pôr tudo, nem todas as pessoas, no documentário. Eu acho que aqui doeu mais cortar assuntos do filme. A nós todos, estás a ver? Porque cortar as narrações, quando já é possível fazer o diálogo com a imagem, não é grande dor. A dor foi, isto não pode entrar, aquilo é demais, aquilo é muita informação. Isso é a versão deles. É muita informação, corta. A historiadora quer pôr sempre informação, nós queremos pôr momentos mais poéticos. Exato. Se calhar não se vai entender, se tu cortas, depois não se vai entender, não é? Nós definimos para este documentário claramente um público-alvo de uma geração que já nasceu depois da independência, que não conheceu o sistema colonial e que tem pouca informação sobre aquele passado. Então eu julgo que este documentário terá essa enorme importância. A seleção das pessoas que iam entrar no documentário foi uma coisa complicada. Havia uma preocupação grande em mostrar pessoas de diferentes meios sociais, pessoas de diferentes filiações religiosas, pessoas de diferentes pertenças partidárias, conseguir fazer que a presença das mulheres fosse suficientemente forte, mas depois havia os critérios da trajetória de vida e eram escolhidas também pessoas que, pela sua trajetória, teriam, por exemplo, passado por diferentes situações. Algumas das nossas entrevistas têm 5, 6 horas e até algumas entrevistas muito específicas que têm 12 horas. Então eu tinha que sentar, visionar essas entrevistas. Em alguns casos tive a sorte, e ainda bem, que já tínhamos as entrevistas transcritas. Então eu podia ler a entrevista.
Mas mesmo lendo uma entrevista transcrita, tens que voltar a rever a entrevista, porque tu no papel tu não percebes as emoções, tu não percebes a intuação da pessoa a dar a resposta. Esse período de escrever o guião e a investigação de entrevista demorou quase 1 ano. Para fazer um filme demora-se algum tempo. O prazo de início do documentário que nós estipulamos sempre pareceu muito apertado. E, portanto, era um desafio conseguirmos fazer o documentário e apresentarmos no prazo previsto. Tivemos uma grande vantagem é que estarmos a partir de um projeto já existente, em que já tínhamos uma equipa formada, com uma dinâmica já aliada, as pessoas já se conheciam, o que permitiu produzirmos este documentário. Agora, se enquanto estivemos a falar do projeto, podemos dizer que esta equipa base fez praticamente o projeto todo, para o documentário não, porque há serviços específicos que nós não conseguimos encontrar em Angola. Nós sabíamos que o filme não poderia ter só testemunhos. Nós queríamos criar um filme que também fosse apelativo visualmente, que fosse bonito, que ajudasse na leitura da informação, que ajudasse na compreensão da informação. E isso, para acontecer, nós tínhamos que trabalhar com outras pessoas. Foi dessa forma que acabamos por trabalhar com a Other Features, uma empresa bastante pequena também, mas muito, muito empenhados. Foi muito interessante, tipo, eu que era uma pessoa que não sabia muitas coisas de Angola, acho que para mim foi uma experiência e um desafio muito grande, especialmente na primeira fase de edição, para perceber exatamente qual era a história, quem eram os personagens, o que é que eles estavam a tentar dizer. Os Charles tinham um domínio técnico muito grande, que eu e o Mário não tínhamos. E, por outro lado, eu e o Mário, como temos um conhecimento muito maior sobre o material que está na ATD e sobre o próprio processo da luta de libertação, cada um contribuiu de uma forma para chegarmos a uma equipa sólida e que conseguiu fazer o trabalho da melhor maneira possível. Implica muitas horas, implica estar constantemente à procura de outras soluções. Nós começamos a ver que as opções podiam ser intermináveis, porque nós depois tínhamos as tais 1000 horas de filmagens e depois tínhamos os arquivos. Então as opções e os caminhos a seguir eram muitos. Então, a dado momento, tivemos que passar quase pelo mesmo processo que passámos quando estávamos a tentar escrever o guião. Relembrar qual era a estrutura, o que é que era importante, qual era a mensagem que a gente queria passar. E essas coisas às vezes perdem-se muito quando tu passas dias e dias na ilha de edição. Põe lá os guerrilheiros para eu ver. Nice. Na parte de pós-produção havia 3 grupos, uma parte de animações, havia uma parte que era de mapas e depois havia outro grupo que era de fotos e documentos. O maior desafio era que todas as animações ficassem bem dentro do filme, porque colar imagem real com imagem não real é um choque, então é bastante difícil tipo, tornar toda essa mistura, tipo, meter tudo dentro de uma sopa e tipo, sacá-la e dizer já está feito, estás a ver, e ficar bem. Foi muito claro desde o início que o Mário queria recuperar muito daquela imagética das coisas feitas à mão, onde as coisas não são bonitas, não são limpas. Então vamos recuperar uma série de elementos que hoje em dia estão claramente associados, se calhar, com os anos 60 e os anos 70, a datilografia, as coisas escritas à máquina, muitas das vezes as notas de rodapé anotadas num canto de um livro. Acho que a linguagem deste documentário está claramente agregada a 2 ideias. A ideia do analógico e a ideia do improvisado. Este trabalho acabou por ter um processo bastante diferente do normal, que geralmente baseia-se numa história de ficção, não é? Portanto, é inventar tudo, quase do zero, a não ser que haja uma indicação. Aqui havia um desafio de haver pessoas reais, mas mais do que haver pessoas reais, eram sítios reais e acontecimentos reais. E então eu tinha que estar a criar mundos e pessoas e situações e histórias a partir de um relato real de uma pessoa e de fotografias reais que não eram daqueles sítios especificamente, mas eram mais ou menos. Então era inventar a partir de uma coisa real. Então isto é, em termos de abordagem, completamente diferente.
O agente me perguntou: você está negando uma coisa que é verdade? Ele disse: você entendeu? Não entendi. Se você não responder às perguntas, vamos ter que dar. Precisa ter cuidado. Quem é essa assinatura? É mim. Então, como é que é? O primeiro desafio era, sem dúvida, fazer uma música que se adaptasse a este tema e às várias fases do filme. O segundo desafio foi o pouco tempo que havia para fazer a música. Aquilo que eu pretendia e que eu normalmente tento trazer sempre é uma sonoridade, por um lado diversa, mas por outro lado que tem muito a ver com o trabalho que desenvolvo, que é um trabalho à volta dos instrumentos que eu construo. Utilizo também muito alguns dos instrumentos angolanos, nomeadamente o quiçange, alguns arcos, alguma percussão. No entanto, eu senti necessidade de ir à procura de novos sons, novas texturas. E acha que a PIB tinha razão ou que estavam a ser injustos para consigo? Você realmente contribuía ou não contribuía? Nunca conheci nenhum. Eu trabalhava por uns bens e ainda assim... A questão dos arquivos neste documentário foi uma questão também muito importante, porque a partir de certa altura percebeu-se que não só o arquivo da ATD, que era óbvio que iria ser explorado, como muitos outros arquivos poderiam fornecer imagem para poder julgar com os depoimentos recolhidos. E é engraçado, e aí acho que foi um aspecto que surpreendeu todos dentro da produção do filme, foi a quantidade de imagens filmadas que existem sobre este período, né? E a quantidade dessas imagens que estão fora, né? Porque as únicas imagens filmadas que estão no filme, que estavam em Angola, é o 4 de fevereiro e o 11 de novembro. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Um dos objetivos do filme era dar-se conteúdo a essas pessoas que hoje em dia têm uma estátua, têm uma placa com o nome numa rua. Porque se tu vais perguntar a alguém da minha geração quem é Diolinda Rodrigues, vão-te dizer que é uma heroína. Mas o que é que ela pensava? Por que é que ela se tornou uma heroína? Então, eu, se bem me lembro, a ideia partiu do realizador, que, tendo lido o diário da Diolinda, chegou à conclusão que nós tínhamos ali a voz da Diolinda, mesmo não entrevistando a Diolinda. E quanto mais se pensava na ideia, melhor ela parecia, porque a trajetória da Diolinda, por si, faz dela um personagem importante em toda esta história da luta pela independência. A voz da Diolinda nesse filme é feita pela Elisângela Rita. Ela conseguia trazer esse lado mais emotivo, esse lado mais determinado. Leopoldville, 6 de agosto de 1962. Prezado Canhamena, para mim, a verdadeira luta e tarefa séria vai começar depois da independência de Angola. Pensa no amanhã. Leia com objetividade e angolanismo os programas da UPA e do MPLA. Não te deixes arrastar por indecisões, sentimentos mornos. Pensa por ti mesmo. Um revolucionário precisa agir decididamente, com a cabeça quente e o coração frio, ou vice-versa. Diolinda. Esse filme é provavelmente o documento que devia ter sido feito há muito tempo atrás. O filme tem várias leituras, né? Como obra cinematográfica, como obra histórica, e todas essas abordagens são importantes, né? Precisamos de afirmar o cinema angolano, mas também precisamos de trazer a nossa história, né? E
torná-la presente e divulgá-la ao mundo. Para mim é ótimo, né? Participar num projeto que me faz voar 40 anos atrás. 40 anos. Somos independentes há 40 anos. O que é que isso representa hoje para nós? Que memória resta da nossa luta? Esse documentário permite às pessoas interessadas saberem que é possível, a partir de todo esse trabalho feito pelo projeto e não só, de outros trabalhos também existentes, poder-se fazer trabalhos mais específicos ao longo da nossa luta com a memória de muitos dos seus protagonistas. Eu espero que as pessoas se perguntem muitas coisas e que procurem essas respostas, que isso traga curiosidade e que através dessa curiosidade exista mais conversa sobre esse tema, para que esse tema não vá morrendo. E nós temos e vivemos numa altura que ainda é possível falarmos com os nossos avós ou os nossos pais sobre isso. O documentário vai sair ainda nessa altura e eu espero que isso crie esse debate. E eu espero que, de alguma forma, essa motivação, determinação, persistência e, de certa forma, esse idealismo que conduziu grande parte dos nacionalistas até a conquista da independência nos possa inspirar para o fazermos igual nos dias de hoje, outras coisas, outras independências. Criar conversa, criar diálogo entre as gerações, criar reflexão sobre a situação atual, criar pensamento sobre porquê se juntar a uma luta. E eu acho que o filme vai conseguir isso. Pode demorar um bocadinho de tempo, mas vai encontrar o seu espaço.